sou o Jean Veleiro. Há 23 anos, trabalhamos para que você tenha em sua mesa os alimentos mais saudáveis. Pensando na sua família, mantemos rigorosa disciplina em nossos processos operacionais. Nossa excelência de qualidade é reconhecida pelos grandes chefes de cozinha de Fortaleza. Eu sou o Faustino, do restaurante Cantinho do Faustino, e eu só uso os produtos do Jean Veleiro. E eu indico, olha... Venha conhecer nossa empresa. Estaremos de braços abertos esperando você. Jean Veleiro, a qualidade e o sabor que vem do mar. O caminho certo é aquele em que a base é construída com competência. Nos faz viajar na fantasia, na vontade de conhecer, de viver novas experiências. Educação de qualidade faz parte do caminho escolhido pelos melhores. E melhores serão nossos dias, onde o conhecimento adquirido será reconhecido. E a confiança no caminho nos faz prosseguir e recomeçar de geração em geração. Colégio Maria Esther, onde se educa para a vida. Nós temos recebido muitas e muitas cartas, e-mails, perguntando e pedindo explicações. Que método é esse? Que metodologia é essa que tem transformado a vida de tantas pessoas? E eu tenho explicado, eu tenho buscado, mas as cartas continuam avolumando, pedindo explicações, como acontece, que ganhos as pessoas têm, que mudanças acontecem. E eu entendi que o mais acertado, além de eu explicar para você, seria trazer pessoas que vivenciaram o processo, que tiveram ganhos, que mudaram suas vidas, que influenciaram suas famílias, suas empresas, seus negócios, suas emoções, para que eles também falassem, dizendo a experiência, as mudanças, as conquistas, as transformações que eles tiveram. Pessoas que quiseram mudar suas vidas. E se eles puderam, você também pode. Você é o Jean Veleiro, tem uma indústria de pescado, de processamento de pescado. Que mudanças, Jean, aconteceram no seu negócio? Paulo, há 23 anos nós trabalhamos nesse ramo, né? Era uma empresa familiar, que aí depois virou, era João Veleiro, agora virou Jean Veleiro, e eu dei a continuidade. O que acontecia? Há mais de 12 anos eu estava longe da minha família e tudo, porque eu tinha botado uma empresa separada, né? E aí por conta disso teve umas discussões e não tinha mais em contato com o pai, com a mãe, né? E aí quando eu comecei com o método CIS, aí já comecei a fazer o business, o que aconteceu? Vi que era muito importante ter a família de volta, que é justamente pai, mãe, parentes, né? E que vocês que estão ouvindo a gente e que façam o método CIS, vão ver lá, certo? Uma roda, né? Vamos dizer que é o mais da vida, que são vários pilares, que esses pilares eu conheci, eu não sabia que existia pilares na vida. Eu achava que o meu negócio era acima de tudo, só via meu negócio. E vi que não era só o negócio que era para estar nota 10. Nota 10, né? Todos têm que ser nota 10, o espiritual, os parentes, a família, o pai, mãe. E aí eu fui buscar, resgatar tudo isso e consegui resgatar. Hoje meu pai trabalha comigo, minha mãe voltou a trabalhar comigo, todos dois me amam, eu fico super feliz. Quando eu chego na empresa, a primeira coisa que eu faço é beijar meu pai, abraçar meu pai. E antes, como é que era antes? Antes não, antes era aquela coisa, aquela vida... Quanto tempo sem falar com ele? 12 anos. 12 anos sem falar com ele? 12 anos sem falar porque ele... As coisas, né, que eu achava que era culpa dele, e não é, né? E a culpa é minha, né? A culpa realmente era minha de não ir atrás, porque a responsabilidade é toda minha, né? Então, aí com o método CIS vi, né? Abriu mais a minha mente, né? De reconhecer os erros e buscar isso aí. E a ameaça, no caso, virou Fortaleza, né? Ele está do meu lado agora. Muitas pessoas devem achar que de onde foi que isso foi fundado. Eu acho que você deveria fundamentar como isso entrou na sua vida e como você chegou aonde você está. Legal. Quando isso começou? A minha vida, até os 30 anos, foi uma vida muito difícil. Eu vim do Rio de Janeiro, cheguei aqui com 18 anos, e até os 18 anos era uma vida muito farta no Rio de Janeiro. Um pai empresário, um pai executivo, com indústrias, com empresas, e ele quebrou. E ele, de origem nordestina, nós viemos para o Nordeste, e dos 18 aos 30 anos foi muita dificuldade, muita necessidade, muita carência, muita solidão, muitos percalços na vida. E
aos 30 anos, às vésperas de fazer 30 anos, eu aprendi um mecanismo, e mesmo que incipiente, de como mudar a minha mente. E eu consegui no espaço, quando eu aprendi esse mecanismo, e uma semente do que nós fazemos hoje, eu consegui em um ano mudar uma pessoa doente fisicamente, ter saúde. Eu, um homem pobre, muito pobre, passei a ter dinheiro, casa, carro importado, no espaço de um ano. Eu passei a ter amigos, eu fui abandonado pela primeira esposa, o casamento acabou, ela foi embora. Eu logo tinha uma noiva, que é minha esposa, temos mais de 16 anos juntos. Então, foi uma mudança drástica na minha vida. Esse mecanismo pequeno que eu aprendi naquela época mudou minha vida assim de forma revolucionária e imediata. E aí, comecei uma empresa de consultoria de muito sucesso. Fizemos consultoria em empresas no Brasil inteiro, nessa virada da minha vida. E eu vi que pessoas padeciam do mesmo problema que eu tinha. Eram pessoas boas, eram pessoas inteligentes, mas a vida delas não acontecia. E eu disse, eu vou ensinar esse pouquinho que eu sei para essas pessoas, porque se eu pude, elas também vão poder. E eu peguei aquilo que eu aprendi e eu comecei a ensinar para essas pessoas, para os meus, era na consultoria, então era para vendedor, para gerente, para supervisor, para os donos das empresas. E aquilo ali era um seminário de 6 horas. E as pessoas chegavam para mim e disseram, olha, mudou minha vida. Eu disse, não pode, não era para tanto. E as pessoas, mudou minha vida. E eu disse, o negócio está funcionando. E eu continuava com a consultoria e comecei a estudar essa metodologia que eu tinha aprendido. Né? E aí eu fiz MBA em Marketing, eu disse, eu quero mais. Eu fiz pós-graduação em Gestão de Pessoas aqui no Brasil, eu quero mais. E o curso foi se avolumando, foi aumentando. E aí eu descobri os Estados Unidos, e aí eu fui fazer uma graduação, um bacharelado em administração dos Estados Unidos, e eu voltei com muito conteúdo. E aí eu entrei num mestrado nos Estados Unidos e mais conteúdo. Fiz meu doutorado nos Estados Unidos e sempre aumentando e melhorando esse programa de treinamento emocional, que dá foco, que dá restauração, que dá uma reconstrução intelectual e emocional das pessoas. Já aconteceram 130 turmas, e nessas 130 turmas sempre houve evolução de um treinamento ao outro. Então nós introduzimos neurociência, nós introduzimos física quântica, toda a estrutura da psique humana. Então são muitas ferramentas agregadas dentro de uma metodologia única. Então foi assim, resumindo, o que vocês veem do Método CIS tem 16 anos do primeiro evento, a hoje são 16 anos, tem um bacharelado, mestrado e doutorado nos Estados Unidos, tem MBA internacional em marketing e tem toda uma vontade de ajudar as pessoas. Da maneira que eu fui ajudado, eu quis ajudar as pessoas. E isso começou lá, nas empresas, para ajudar os vendedores, os gerentes, os proprietários. E isso continuou, e isso passou muito de todo o processo. Chegou a um lugar que eu nem imaginava. Hoje eu sou professor nos Estados Unidos, da Florida Christian University. Sou professor lá, faço seminários nos Estados Unidos 2 vezes por ano, em média. Né? Então, chegou, eu não esperava que chegasse aqui, mas nós chegamos aqui, estamos no mundo inteiro e está acontecendo grandes mudanças, transformações na vida das pessoas. É muito bom falar do Team Coach, é muito bom falar do CIS também, porque eu tive uma mudança em todos os pilares da minha vida, não foi em um, foram em todos. E foi uma mudança muito grande. Kaline, antes do Método CIS, tomava remédio para dormir, estava com a vida inerte, totalmente parada. Você é advogada? Sou advogada e empresária. Estava parada sem fazer absolutamente nada e não tinha autorresponsabilidade, não tinha autoconhecimento, não tinha foco, perdida, totalmente perdida. E achava, como eu achava tudo muito normal, o que acontecia, eu vi outras pessoas, se uma pessoa toma remédio para dormir, se fulano toma remédio para dormir, é normal tomar um remédio para dormir, é normal estar levando a vida do jeito que eu levo, porque várias pessoas estão levando, e também eu acho normal. E, como você falou, tem um mais, o que a gente faz lá no CIS, e o meu não era círculo, era um quadrado bem pequenininho, e não rodava, e eu saí do Método CIS, outra pessoa. Antes e depois, na mesma semana que eu fiz o Método CIS, eu parei de tomar todos os remédios. Eu tomava muito remédio. Eu me automedicava, na verdade. Não foi nenhum médico que passava. Eu me automedicava. Na mesma semana que eu fiz o Método CIS, eu parei de tomar todos os remédios. E dei continuidade. Agora, um parêntese. Realmente, eu fiz o Método CIS como se é para ser feito. Eu saí, inclusive, sem voz, porque eu fiz todos os exercícios, tudo que pedia, eu fiz imersão profunda. Assim que acabou o CIS, eu já me matriculei no Team Coach. Ou seja, a Kaline antes, que não sabia o que era autorresponsabilidade,
que se vitimizava, que colocava culpa em mãe, colocava culpa no planeta Terra, em qualquer pessoa, menos nela. Hoje em dia, eu não consigo culpar ninguém por nada. Assumi totalmente a rédea da minha vida. Os ganhos são tremendos. Ganhos financeiros eu tive, ganhos profissionais, emocionais. Como a Magnólia, minha amiga, tinha falado, que antes tudo você via como se fosse um problema grande. Olha que na vida a gente tem problema, mas hoje em dia para mim é uma gotinha d'água. Tudo eu resolvo, e resolvo com muito equilíbrio e com muito foco. Eu não fico mais murmurando, nem botando problema em ninguém. Eu disse, o que é que aconteceu? Então vamos atrás da solução. E acho. Assim, até que ponto o método CIS pode ajudar uma pessoa depressiva? Você conheceu alguém? Conhece alguém? Conheço. Tá. Eu não posso falar das outras, eu posso falar das pessoas que passou pelo método CIS, que passaram por coaching comigo. Depressão, nós não entendemos como uma doença, entendemos como um aprendizado, uma combinação de aprendizados, de uma maneira de comunicar, doentia, de uma maneira de pensar, de uma maneira de sentir, né? Então, quando a pessoa muda a maneira de comunicar e de pensar, ela muda os seus sentimentos. Depressão é um sentimento, né? Então nós entendemos depressão como um sentimento comportamental. Então veja bem, Paulo, as pessoas mudam, tem como mudar a depressão no método CIS? Sim, 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 sim e sim, efetivamente sim, milhares de casos. Nós temos pessoas aqui que podem corroborar isso, podem confirmar o que eu estou dizendo. O que a gente tem que entender é que quando a pessoa ela tem uma postura, uma comunicação não verbal caída, essa postura triste, caída, ela manda informações para o cérebro para que o cérebro produza a química necessária para ela se permanecer assim, triste, caída, e o cérebro para de produzir endorfina, para de produzir serotonina, que é o neurohormônio da alegria, para de produzir dopamina, e à medida que ela fica aqui, o cérebro começa a produzir cortisol, que é o hormônio do estresse, passa a produzir adrenalina, e ela está pronta para bater, pronta para fugir, e tudo porque a comunicação produziu isso. Quando ela muda a comunicação, e é uma decisão individual de mudar a comunicação, mudar a postura da cabeça, olhar o mundo de frente, ela automaticamente começa a mudar essa química hormonal e neurohormonal. Ela vai produzir mais serotonina, na hora que ela se dispõe a rir, que ela se dispõe a olhar, abrir os olhos, andar, e ela começa a mudar a química dela. Essa é uma abordagem na depressão da forma comportamental. Mas tem a forma de pensar também. Todo pensamento produz um sentimento e uma química, né? Se eu penso em problemas, eu vou me encher de cortisol, eu vou franzir a testa, eu vou trincar os dentes, eu vou fechar as mãos, e isso tem uma química que está me consumindo por dentro, fazendo com que eu foque no problema e não na solução, né? E aí eu junto essa química com um comportamento, com uma comunicação, o resultado é depressão. Nós mostramos isso no método CIS, provamos isso para as pessoas, como elas podem mudar o seu estado de espírito em 5 segundos. Nós fazemos isso no método CIS. Agora, Paulo, até que ponto isso vai reverberar pós-curso? Porque no curso ela não vai sentir nada. Quanto isso vai reverberar pós-curso? Depende, da intensidade que ela fez o curso. A intensidade que ela se colocou no curso, intelectualmente e emocionalmente. Esse é o primeiro parâmetro. E o segundo ela vai cumprir os exercícios pós-curso? Ela vai fazer todo o programa de exercícios pós-curso? Então eu posso garantir, quem faz o curso, se a pessoa fizer o curso intensamente, dedicadamente, cumprindo todo o cronograma do curso, eu acredito que 98% das pessoas não manifestem mais depressão. Não manifestem. E se elas cumprirem o trabalho pós-curso, toda aquela carga de exercícios da agenda programada pós-curso, eu tenho certeza e convicção que ela vai pelo resto da vida com muito mais altos e muito poucos baixos, e quando ela vier para o baixo, ela corre para o alto de novo, porque ela já sabe o caminho do alto. Como eu entendo, hoje nós temos pesquisa, nós temos fazendo pesquisa, não sei se alguns de vocês receberam os questionários nos últimos eventos, nós temos feito pesquisa e isso tem revelado isso, os ganhos são muito fortes. É isso que eu ouço, as pessoas chegam para mim, dentro do método CIS, diz, Paulo, eu me esqueci, desde sexta-feira que eu me esqueci de tomar meu remédio controlado, tomo 4, me esqueci de tomar, hoje é domingo à noite, eu não tomei e não estou sentindo falta. O que é que eu faço? Aí eu digo, olha, busque seu médico, diga isso para ele, retrate isso a ele, ligue imediatamente ao seu médico, diga o que está acontecendo. E as pessoas normalmente buscam seus médicos e vão parando de tomar esses remédios. E é você que está em casa, o programa ainda não acabou.
Logo depois nós voltamos com o programa O Coach, porque aqui você pode. O caminho certo é aquele em que a base é construída com competência. Nos faz viajar na fantasia, na vontade de conhecer, de viver novas experiências. Educação de qualidade faz parte do caminho escolhido pelos melhores. E melhores serão nossos dias, onde o conhecimento adquirido será reconhecido. E a confiança no caminho nos faz prosseguir e recomeçar de geração em geração. Colégio Maria Esther, onde se educa para a vida. Sou o Jean Veleiro. Há 23 anos, trabalhamos para que você tenha em sua mesa os alimentos mais saudáveis. Pensando na sua família, mantemos rigorosa disciplina em nossos processos operacionais. Nossa excelência de qualidade é reconhecida pelos grandes chefes de cozinha de Fortaleza. Eu sou o Faustino do restaurante Cantinho do Faustino e eu só uso os produtos do Jean Veleiro. E eu indico, olha... Venha conhecer nossa empresa. Estaremos de braços abertos esperando você. Jean Veleiro, a qualidade e o sabor que vem do mar. Mônica, você é nova na família Foi Bracis. Novíssima. Você fez o último CIS e está fazendo time coaching. É. É isso? Né? Fala, que mudanças aconteceram na tua vida? Na maneira de pensar, de forma subjetiva, de forma objetiva, de forma emocional, de forma material. Que mudanças, que ganhos você teve do método CIS para cá? Do método CIS para cá eu tive diversos ganhos. Eu perdi 10 quilos. Uau! O método CIS foi em março, nós estamos em maio. E muito feliz com isso. Eu tenho estado melhor com minha filha, meu filho, mas tenho estado de uma qualidade, com mais qualidade quando estou com eles. E no trabalho as pessoas percebem. Quando eu me inscrevi no método CIS, quem me indicou foi um amigo, Solidei. E ele olhou para mim e eu estava numa situação da minha vida que eu estava um verdadeiro poço de lágrimas. E aí ele falou assim, você confia em mim? Aí eu disse, eu confio. Depois vai lá fazer, se inscreve e vai lá fazer. E eu fui fazer sem saber o que era, sem saber quem era o Paulo. Eu descobri seu nome lá, lá dentro do auditório, quando você se apresentou. Quando eu me inscrevi, eu estava tomando Rivotril 2 vezes por dia. Poucos dias depois, já estava 0 de Rivotril, altamente independente. Já meu sorriso já tinha se posto de volta e as coisas só melhorando. E eu tinha um sonho que era de tocar piano. E eu sempre dizia assim, a minha maior frustração é porque eu não toco piano. E eu gostaria de dizer a vocês que eu realmente não tocava piano, mas há 10 dias eu me apresentei num recital tocando 2 músicas. Uau. E outra mudança que tinha, que eu me sentia muito limitada. E eu descobri que hoje eu miro na lua, porque se eu errar eu acerto as estrelas, não é verdade? Que show! E é isso, eu tenho vários projetos de vida que estão em andamento e já aconteceu. 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 Parabéns. A gente aprende no método CIS coisas que quando a gente sai de lá, eu achei, são óbvias, mas que a gente nunca faz. São coisas tão simples e que fazem tanta diferença na vida das pessoas que estão ao nosso redor, como na nossa vida, e que a gente não se atenta a fazer. Então o método CIS, ele convida a gente a ter uma imersão diferente na vida, onde você passa a analisar as coisas de outra forma, as coisas simples da vida passam a ter valor. Um abraço de um familiar seu é algo que não tem como medir, é algo que você se entrega àquilo. Hoje em dia eu dou um abraço da minha mãe todos os dias quando eu chego em casa, e eu faço questão de ficar abraçada só pra sentir o cheiro da minha mãe e passar o amor que eu sinto por ela e a gratidão por tudo, que mãe é algo mais... eu não sei nem como explicar. Então, esse abraço que eu dou na minha mãe diário de gratidão é algo que eu aprendi no CIS, o valor de demonstrar um sentimento. De comunicar. De comunicar, exatamente. Antes do método CIS, eu era desmotivada
completamente desmotivada. Eu não via sentido, eu não acreditava em mim. Eu não acreditava que eu era capaz de realizar as coisas, principalmente no meu lado profissional, porque refletia no meu lado profissional, com filhos. Eu era desestruturada, não tinha uma boa relação. Quando você fala desestruturada, boa relação, fala impaciente. Impaciente, eu não tinha qualidade de tempo com meus filhos. Voltar para casa e ter que me deparar com a minha situação era difícil. Não era a melhor alternativa voltar para casa? Não. E eu fazia cursos e cursos. E hoje eu vejo que era como se fosse uma válvula de escape. Uma fuga. Uma fuga. E quando eu chegava em casa, só um exemplo, quando eu chegava em casa, os meus filhos hoje, eles falam que me conhecia pelo toque do meu tamanco. Toco. Pela pisada. Pela pisada, se eu estava estressada ou não. Minha filha não falava, assim, não compartilhava. E hoje? Comigo. Hoje eu chego, eles me ligam. Sou muito presente, eu tenho uma qualidade de tempo muito boa com eles. E se eu demoro, eles já ligam. Olha aí. A Bia, ela não me apresentava para as amigas. E hoje ela combina, mãe, vamos sair com as minhas amigas para algum lugar. Legal. E as emoções, a paciência, o equilíbrio? A paciência, o equilíbrio. Buscar a solução. Hoje o meu foco é na solução. Você não olha para o problema? Quando você olha Não, porque problema... antes do método CIS, os meus problemas pequenos, eles se transformavam assim num tsunami para mim. E hoje um tsunami é uma gota d'água. Eu queria entender melhor a questão de como a química funciona quando uma pessoa, mesmo quando não aconteceu uma coisa que ela queria muito, e ela se concentra naquilo e pensa naquilo como se aquilo já tivesse acontecido. Como isso funciona para dar energia para a pessoa tomar a ação para aquilo acontecer? Vamos ver se eu consigo responder a tua pergunta com o tempo, porque ela tem várias respostas, né? Tem vários direitos, tem vários canais científicos para responder essa única pergunta. A primeira coisa quimicamente, a mente ela não distingue o que é real do que é imaginado. Se nós pegarmos um tomógrafo ou então uma ressonância magnética funcional, que ela mapeia o fluxo elétrico de funcionamento do cérebro, e eu fecho os olhos e eu vejo a foto de um carro, ele vai ativar uma área do meu cérebro. Se eu fechar os olhos e ver o mesmo carro dentro da minha mente, vai acionar a mesma área, provando que a mente não sabe o que é real, palpável, do que é imaginado. Então, na hora que eu fecho os olhos e visualizo algo, vivenciando isso como real, como fato, eu começo a ter os sentimentos de que aquilo está acontecendo, porque o cérebro não distingue o que é real do que é imaginado, e eu começo a me alegrar, eu me encho de endorfina, dopamina, serotonina, eu me entusiasmo, eu começo a agir, eu começo a fazer, e aí tem um impulso tremendo, né? E aí a pessoa traz aquela imagem, representa internamente a imagem forte, colorida, e aí o impulso é ainda maior. E aí tem outra resposta também. Física quântica. O mundo é não como o mundo é. O mundo é como eu sou, como eu o vejo. Então, as minhas crenças, elas determinam como eu vou te ver, como eu vou ver a Marisete, como eu vejo a mim e vejo o mundo ao meu redor. Então, uma pessoa com crenças de tristeza, crenças de violência, crenças de inadequação, ela vai criar sistematicamente ambientes propícios para isso acontecer. Então, a física quântica, ela diz que a realidade é o observador que cria. E eu não estou falando de autoajuda, estou falando de física, estou falando de doutores, pós-doutores em física. E eles mostram na sua teoria quântica ou mecânica quântica que a realidade é criada não pela própria matéria, mas por quem observa a matéria. Então, a minha maneira de ver, ou seja, as minhas crenças podem determinar qualquer mudança real e pronta no ambiente ao meu redor. Depende de como eu consigo ver isso. Eu não me colocaria como arrogante, mas quando eu fui fazer o primeiro CIS, foi a turma 47, e o grupo era ótimo, e eu estava com uma amiga pessoal, e a gente interagiu super bem, e você colocou um conceito do termostato, e que o CIS, ele te fazia isso, ele te ajudava a passar por aquele ciclo e ajustar, sempre a emoção para as situações e lidar melhor quando as coisas ficassem complicadas.
E entendendo todo aquele conceito, eu saí de lá entendendo assim, que eu me achava bem resolvida, eu sempre fui uma pessoa de uma postura muito positiva diante da vida, diante das situações, mas eu acreditava que os meus familiares não eram, aqueles mais próximos. E eu saí com aquela sensação de que eu deveria mudá-los, levar aquilo para eles. E meu maior desafio de imediato foi respeitar o limite deles. Como você bem colocou, o eu quero. Eu queria. Para eles. Eu queria para mim e queria para eles. Mas a mudança, ela é... Individual. É um processo de cada um. Né? E aí, as coisas acontecendo muito rápido para mim, em todos os pilares. O meu maior ganho, e eu estou muito feliz de ter essa oportunidade de te dizer hoje, foi poder conceber a ideia da maternidade. Eu era totalmente travada, 10 anos de casamento, e eu não aceitava isso como algo para a minha vida, né? Hoje eu sou abençoada com a presença da Melissa, é uma criança que abençoa assim, a vida de toda a família, porque ela é muito especial, ela é muito carismática, ela enche a nossa vida assim, de amor. Dá um novo significado. Total. E você era totalmente aversa a ter filhos? Exato. 100%. Mas me dediquei à maternidade de uma forma, assim, que comprei a ideia da amamentação, curti todas as fases. Ela já maior agora, abri mão de ter uma babá direto com ela, o final de semana é comigo, à noite é comigo, não abro mão de colocá-la para dormir. Então, esses ganhos, essa qualidade de vida com minha filha, isso é algo assim. É muito comum... Falta até palavras para expressar, porque é amor puro. É muito comum as pessoas chegarem no método CIS inconscientemente se privando de algo, porque não tem esperança. Como eu sofri muito, por exemplo, como filha, aí a pessoa tem uma crença assim, eu não vou botar uma criança no mundo para passar pelo que eu passei. E aí ela nem sabe por quê, mas eu não quero ter filhos. Filho não é prioridade é trabalho, prioridade é isso, mas na verdade, muitas vezes, o que está embutido ali por dentro é uma frustração, e que eu não quero repetir isso numa criança. E aí a pessoa vai para o método CIS, muda suas crenças, muda a maneira que se vê, muda a maneira que vê o mundo, que vê a maternidade, vê o casamento. A primeira coisa que muitas mulheres que antes não queriam ter filhos agora eu quero ter filho. Quero ter filho, quero casar. Muitas pessoas chegam lá, não quero casar. Sai de lá, eu quero casar. Muitas pessoas assim, eu não quero saber do meu pai. Sai de lá, eu quero saber do meu pai, eu quero saber da minha mãe. Então é uma mudança de crença isso. Sinapses neurais. Eu quero muito agradecer cada um de vocês. Eu tenho certeza que esse bate-papo, essas perguntas, essas respostas, esses depoimentos que vocês deram aqui, vai contribuir muito com o nosso telespectador, com as pessoas que, como vocês, vão participar do método CIS, da FEBRACIS. E eu quero aproveitar e convidar você, telespectador, a mudar sua vida também. E eu tenho uma pergunta para você. Por que não agora? Por que não mudar sua vida agora? Porque se eu pude, se eles puderam, você também pode. Eu sou o coach deles. E se você me permitir, eu quero ser o seu coach também. Eu te convido, no dia 24, 25 e 26 de maio, a estar comigo, em Fortaleza, no Método CIS, um programa de transformação de vida, onde coisas extraordinárias vão acontecer. Onde você vai não apenas conhecer o que é inteligência emocional, mas ganhar uma nova estrutura emocional, um grande cabedal de mudanças emocionais e comportamentais que vão te ajudar a cumprir os nossos 2 objetivos. O primeiro é te ajudar a resolver todos os seus problemas. E o segundo é te capacitar, te municiar, a atingir suas metas e objetivos mais ousados. E isso vai acontecer no Método CIS. E eu te convido a estar comigo e me permitir que eu seja o seu coach. Muito obrigado por ter me recebido na sua casa, por ter aberto o seu lar para mim. Me sinto honrado, me sinto muito privilegiado por isso. E te convido, no sábado e domingo da semana que vem, estar conosco novamente, nesse bate-papo, aprendendo mais sobre método CIS, sobre coach integral sistêmico e as possibilidades que você tem. Um grande abraço e até o final de semana que vem.